A mentira mais perigosa que nos contamos ao longo de décadas é a de que a nossa casa deve ser o baú que guarda a nossa história. Passamos anos acumulando objetos como se fossem provas de que existimos, de que fomos amados e de que fomos importantes. Mas o que acontece quando essa história vira uma prisão? O que acontece quando o ar da sua própria sala fica tão denso com o ontem que não sobra nem 1 centímetro de espaço para o hoje? Para mim, a resposta para essa pergunta estava amarrada com um barbante rústico e seco em um canto esquecido do meu escritório. Era uma torre de cadernos escolares dos meus filhos, uma pilha de quase 1 metro de altura que eu protegia como se fosse um altar sagrado. Eu acreditava com toda a minha alma que estava preservando a infância deles, mantendo vivos os dias em que eu era o centro do mundo deles. Mas eu estava errada. Eu estava profundamente enganada. Eu não estava guardando a história deles. Eu estava usando o passado dos meus filhos como um escudo pesado para não ter que encarar o meu próprio futuro. Eu me agarrava desesperadamente à mãe que eu fui 20 anos atrás, para não ter que descobrir a mulher que eu sou agora, aos 72 anos. Neste vídeo, eu quero te convidar para a jornada mais difícil da minha vida, o momento em que eu finalmente tive a coragem de cortar esse barbante. Este é um convite para você limpar a sua casa, para finalmente conseguir limpar a sua mente. Enquanto começamos, eu te peço, me diga aqui nos comentários qual é o seu objeto âncora. Qual é a sua torre de cadernos que te prende ao passado? Vamos descobrir isso juntos. Há um canto específico na minha sala, um lugar onde a luz do sol parece desistir antes de chegar ao chão. Hoje cedo, passei a mão naquela mesa de madeira escura e meus dedos saíram cinzas. Mas não era poeira comum, parecia algo mais pesado. Parecia o sedimento da própria história se acumulando sobre a minha vida. O ar aqui dentro estava grosso. Você quase conseguia sentir o gosto dele. Um perfume doce e estagnado de papel velho, de tecidos que não respiram há 1 década, de um tempo em que meu marido
John ainda estava aqui para cuidar de tudo. A luz que luta para atravessar as vidraças parece se cansar no meio do caminho. Ela pousa no tapete e simplesmente para, exausta. Ela não tem mais forças para ricochetear nas paredes. Cada superfície desta casa se tornou um santuário. Cada prateleira está envergada, quase quebrando sob o peso da prova. A prova de que vivemos, de que amamos, de que eu fui uma mãe presente, uma esposa dedicada, uma testemunha de tudo que aconteceu sob este teto. Eu costumava pensar nesta casa como um abraço quente e envolvente, mas um abraço, quando segurado por tempo demais, torna-se uma gaiola de ferro. O telefone não toca mais tanto. Minha filha me ligou na semana passada. Eu perguntei se ela viria para o almoço de domingo. Consegui ouvir a hesitação do outro lado da linha. Um pequeno suspiro que atravessou meu coração como uma flecha. Ah, mamãe, ela disse, com uma voz tão gentil que doeu mais do que um grito. Você sabe que a gente adoraria, mas simplesmente não tem espaço para o Jamie correr. Não tem espaço para correr. Olhei para o lugar onde o cadeirão dele deveria ficar. Ele estava espremido entre uma pilha de revistas antigas e uma caixa de fotografias que eu prometo organizar há 15 anos. Para chegar até ali, você teria que ser um alpinista. Ela tinha razão. Não há espaço. Eu construí uma fortaleza de memórias tão densa que as pessoas que as criaram comigo não conseguem mais entrar. Meu amor se tornou uma barricada. Este lugar não é mais um lar, é um mausoléu, um túmulo sufocante, e eu sou o fantasma solitário que o assombra. Existe uma gaveta no corredor que sempre emperra. Ela abre com um gemido e o conteúdo lá dentro se mexe como ossos antigos se acomodando. Guardado lá no fundo, envolto em um papel de seda já amarelado, está o primeiro par de sapatos que meu filho usou. Eu levantei um deles hoje. Ele cabe inteirinho na palma da minha mão. Consigo sentir o lugar gasto na sola de couro minúscula, onde ele empurrava o chão, aprendendo a confiar nos próprios pés. Lembro-me do orgulho de vê-lo dar aquele primeiro passo trêmulo exatamente neste chão. Um chão que agora está enterrado sob tapetes e caixas. Eu guardei aquele sapato para lembrar do início da jornada dele.
mas segurando-o agora, o sentimento é outro. Ele parece uma âncora pesada. Parece que passei a vida segurando aquele primeiro passo com tanta força que esqueci de observar para onde ele caminha hoje. É o peso de 50 anos, segurando o mundo nas costas. Fechei a gaveta e o som ecoou no vazio. Foi o som de uma porta sendo selada. As paredes parecem estar se fechando sob a pressão de todo esse amor estagnado. E eu soube. Algo precisa quebrar agora. Sentei-me no chão do escritório. Diante de mim estava a torre. A pilha de cadernos dos meus filhos, amarrada por um barbante de jardim que ficou quebradiço com o tempo. Passei por esse monumento todos os dias durante 20 anos. Eu o protegi, mas nunca tinha olhado para ele com honestidade. O barbante tinha a cor de osso, esticado sobre as bordas de papel, em sinal de rendição silenciosa. Isso não era uma pilha de papel, era uma coluna de anos. Cada camada representava um dia em que eu fui necessária. Um teste de matemática que ajudei a estudar. Cada caderno era um tijolo na parede que construía ao meu redor. Uma fortaleza da minha identidade como mãe. Quem sou eu, afinal, se não for a guardiã desses portais do passado? Estendi a mão. Meu dedo tocou o barbante áspero. Dei um puxão. Uma nuvem de poeira explodiu em um raio de sol. E o cheiro de coisas esquecidas subiu ao meu encontro. O cheiro da minha própria vida, deixada sem perturbação por tempo demais. A voz da minha filha ecoou. Mamãe, um dia alguém terá que lidar com tudo isso. Eu achei que ela estivesse falando dos móveis, mas ela estava falando disso aqui, desta dor que eu organizei com tanto cuidado, deste luto que me recuso a soltar. Minha mão tremeu, mas eu a forcei a seguir em frente. Segurei a lombada de um único caderno lá embaixo. Estava frio ao toque. Eu puxei. A torre gemeu. Ela balançou perigosamente. Um choque de pânico atravessou minha espinha. Meu primeiro instinto foi empurrar de volta. Fingir que nunca toquei nela. Não faça isso. Deixe como está. É tudo o que me resta. Mas estava me machucando profundamente. Puxei o caderno com força. A torre balançou
e encontrou um novo equilíbrio. Eu estava segurando o livro de ciências da 4ª série do meu filho. O nome dele, Mark, estava escrito em letras coloridas. A capa era azul desbotada, macia como jeans velhos. E finalmente eu vi a rachadura em mim. Eu não guardei isso para honrar a memória dele. Eu guardei para alimentar a minha carência. Eu estava faminta por um tempo em que o meu amor era simples. O silêncio nesta casa, depois que o meu marido morreu, não era vazio. Era um vácuo que eu preenchi com essas coisas. Entulhei cada canto com o ontem, para não sobrar espaço para o amanhã. Eu usava a infância deles como um escudo contra a mulher que eu teria que me tornar sem eles. Minha mão, a que segurava o livro de ciências, ainda tremia. A outra encontrou o caminho até uma tesoura na gaveta. O metal frio foi um choque contra minha pele. Levantei-me com as juntas estalando e encarei a coluna instável. O barbante zumbia com uma tensão que mantinha minha vida no lugar por décadas. Com uma respiração profunda, estendi a mão e deslizei uma lâmina sob o cordão. Feche os olhos, apenas faça. Snap. O som foi obscenamente alto no quarto silencioso, como um tiro ou um osso quebrando. O barbante, cortado, chicoteou para trás. A torre não caiu. Ela suspirou. Ela exalou. Os cadernos se desmoronando no chão. Uma onda de papel e anos finalmente libertada. E com isso, um nó que eu nem sabia que estava segurando no meu próprio peito começou a se desatar. Sentei no chão, ao lado da bagunça. Peguei o primeiro caderno, um foguete desenhado indo em direção à lua. Para a lua, meu filho tinha escrito. O caderno cumpriu seu papel. Obrigada, eu sussurrei. Fechei a capa e o coloquei em uma caixa vazia. Peguei outro, a caligrafia da minha filha. Obrigada, eu sussurrei. Um por um, eles passaram pelas minhas mãos. Cada um era uma pontada aguda de amor. Eu não estava destruindo as memórias. Estava agradecendo aos recipientes por carregá-las com segurança até aqui. O movimento tornou-se um ritmo de cura. Farfalhar de página, baque na caixa. Obrigada,
Baque. Obrigada, Baque. Isso não era um descarte frio, era uma cerimônia. Eu estava me libertando do cargo de curadora. Estava deixando as histórias voltarem para onde pertencem, dentro de mim. A pilha no chão diminuiu e uma leveza estranha começou a preencher meus membros. Era o terror do trapezista que solta a barra, confiando que o vazio o entregará ao outro lado. Este é o meu humor, o meu vazio cheio de potencial. Finalmente, toquei a tábua nua do chão. A pilha tinha sumido. Olhei para o espaço que criei. O sol agora entrava no canto, sem filtro, iluminando as partículas de poeira como pequenas coisas libertadas dançando na luz. O quarto parecia maior. O ar tinha gosto de limpeza profunda. O silêncio que se seguiu não era o silêncio sufocante de antes. O antigo era pesado, como um cobertor sobre um móvel que você não quer olhar. Este novo silêncio é cristalino. Posso ouvir o zumbido da geladeira, o tic-tac suave do relógio, sons de uma casa respirando. O canto onde ficava a torre de cadernos agora é apenas um canto cheio de luz. Por anos, acreditei que o espaço vazio era meu inimigo. Errei. O vazio não é um vácuo, é um palco. É a pausa entre as notas que faz a música existir de verdade. Sento-me no chão, mas agora minhas costas estão contra uma parede limpa. Observo a luz viajar pela madeira polida e sinto um profundo sentido de chegada ao presente. Eu nunca fui a curadora de um museu de família. Eu era sua detenta e acabei de receber um indulto silencioso. No domingo passado, minha filha trouxe o Jamie. Não houve hesitações. Ele entrou correndo e parou no centro da sala, com os braços abertos para todo aquele espaço glorioso. Mais tarde, ele deitou no tapete com as peças de um quebra-cabeça. Ele não poderia ter feito isso há um mês. Sentei na poltrona e ouvi o som dele cantarolando. Seus sons pequenos preenchiam a sala de forma muito mais completa do que a bagunça jamais preencheu. Fomos ensinados que o amor é o que você acumula. Mas vejo agora que o amor está no espaço que você cria para o outro existir.
Minha vida não ficou perfeita de repente. Minha saudade de John não desapareceu. Mas agora ela tem espaço para respirar. O que mudou foi a casa. E ao mudar a casa, eu mudei a mim mesma. Posso sentir o calor do sol no meu rosto. A história da minha vida nunca esteve nas caixas ou em fotografias desbotadas. Ela está sendo escrita agora, na luz que preenche este canto vazio, no ar que puxo para os meus pulmões, no espaço que espera pacientemente pelo que vier a seguir. Esta jornada não é sobre o que jogamos fora, mas sobre o que deixamos entrar. Se a minha história ecoou dentro de você hoje, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Inscreva-se para que possamos juntos redescobrir a beleza do vazio e a sabedoria que a maturidade nos traz. Clique no sininho para não perder os nossos próximos encontros silenciosos. Qual é o objeto na sua casa que hoje mais pesa no seu coração? Aquela coisa que você sabe que precisa soltar, mas que ainda segura com medo da solidão? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Eu lerei cada um com o carinho de quem também já esteve perdida entre caixas. Vamos transformar nossa bagunça em liberdade, um passo de cada vez. Espero você no próximo vídeo.